E hoje é 1º de abril e o que a mentira, o engano, o embuste, o golpe pode revelar sobre a nossa natureza psíquica e o que isso revela de nossas atitudes e também revela do nosso jeitinho brasileiro de ser. Olá, eu sou o Sérgio, psicólogo clínico, terapeuta sexual e escritor, e você está no meu canal Devaneios do Sérgio. Desde já eu peço seu like, compartilhe este vídeo com amigas e amigos interessados neste devaneio, não deixe de inscrever-se e ativar as notificações, e ao final do vídeo gostaria muito de ler o seu comentário a respeito desse devaneio abordado hoje. O dia 1º de abril parece evocar em nós e no nosso inconsciente coletivo a ideia e a necessidade de brincar, de jogar, de propor um truque, de enganar e de nos lembrar de sermos bobos. Quando nós pensamos na ideia de esperteza, nós também precisamos lembrar que existe a inocência. Inocência e esperteza, a esperteza e o parecer bobo são coisas que andam atreladas, porque alguém só é capaz de dar um golpe em alguém quando esse alguém é bobo ou inocente frente ao outro, ou ainda mais, é inocente sobre a própria sombra, sobre o próprio aspecto que é a esperteza em si mesmo. No Brasil, a gente tem a certa imagem do malandro, essa figura arquetípica que conversa com tantas outras figuras arquetípicas ao longo da história da humanidade. Desde aí do Deus Loki, do Bobo da Corte, do Coringa e tantas outras imagens que nós podemos ver esse mesmo tema arquetípico aparecendo, que é a ideia tanto da esperteza, do golpe, do ladrão, como também daquele que vai nos trazer a ideia de sermos mais bobos, ou parecermos, ou nos lembrarmos de sermos bobos, até nos fazendo rir também sobre a nossa própria condição. Com isso eu quero trazer para vocês que lembrar desse aspecto de nós, tanto a esperteza como o parecer bobo, é algo a ser integrado em nossa própria vivência, quanto seres humanos em relação, em sociedade, porque isso pertence também a um caráter de inconsciente coletivo, algo que nos compõe e compõe também as nossas relações. É algo que diz sobre nós e sobre uma dinâmica psíquica interna e externa também. Jung conceituou isso através do arquétipo do trickster, que é um arquétipo que exatamente fala sobre esse lugar do embuste, da enganação, do golpe, também da esperteza, da malandragem, de dar um jeitinho para que se consiga ou se alcance algo que não pelos meios comuns ou ordinários, ou muitas vezes pela conquista laboriosa de fazer algo. Então é importante pensar nesse arquétipo como algo que é intrínseco à humanidade. A humanidade também divinizou esse aspecto, e nós podemos encontrar esse aspecto, esse arquétipo, em diversas mitologias, em diversas culturas, e ainda hoje nós nos relacionamos com ele, sobretudo quando pensamos num contexto sociocultural como o Brasil também, em que nós temos a imagem do malandro, a imagem do político esperto. No entanto, nós recebemos muitas vezes isso, e com razão, é claro, sobretudo para quem sofre um golpe, por exemplo, com um lugar que é apenas sombrio, e nós esquecemos de ver o lado luminoso desse arquétipo, que é justamente esse lugar que eu quero abordar aqui com vocês, o reconhecimento e a integração desse lugar em nós, até para que a gente possa entender e evitar tomar golpe, por exemplo. Olha que interessante. Outro aspecto também que é muito necessário de integrar nesse trickster em nós, nesse trickster na sociedade, é não nos levarmos muito a sério. Quando nós pensamos em status sociais, em papéis sociais, algo que é externo a nós vamos entender que isso às vezes é levado a tal rigidez que não deixa permear a vida, não deixa nos ser flexíveis perante aos acontecimentos, aos próprios movimentos. Nós acreditamos que somos o rei. Eu vou usar essa imagem do rei porque sempre o rei está atrelado também ao bobo da corte. E há momentos, nesses contos, nessas mitologias, em que o rei troca de lugar com o bobo da corte, sobretudo quando pretende se enganar um visitante ou alguém que pretende dar um golpe no rei, por exemplo. E aí nessa figura arquetípica do rei e também nessa figura arquetípica do bobo da corte, um lugar duplo que é
fazer nos lembrar de sermos bobos também, de não levar muito as coisas a sério. Às vezes a gente leva a vida tão a sério, de forma tão rígida, que a gente não é capaz de ser flexível, de encontrar um outro jeito para fazer algo e até para alcançar uma finalidade. E isso não quer dizer ser antiético, mas na verdade exercer um lugar em nós que é também criativo. E é justamente que essa imagem do trickster vai nos propor, vai nos dialogar, vai também fazer a gente articular outros caminhos subjetivos em nós para chegar a uma finalidade. E se a gente se permanece rígido, sério, e a gente não integra esse lado bobo, até mesmo a capacidade de rir de nós mesmos, a gente vai se comprometer muito e também vai impedir que a vida adentre, que a vida aconteça, que a gente também possa ser surpreendido pelo milagre das coisas, pelos acontecimentos e ver aquilo que acontece no fazer. E Jung também conceituou a ideia da sombra, que é uma instância, um lugar em nosso psiquismo que empurramos coisas que não são moralmente aceitas, socialmente aceitas, aspectos em nós que precisamos reprimir e guardar. E muitas vezes esse lugar do trickster em nossa sociedade, sobretudo quando pensamos aqui no Brasil, conversa muito com um lugar de desmoralização, ética e também moralidade. E o que eu quero dizer com isso é, muitas vezes nós vamos empurrando para dentro de nós mesmos essa sombra. Eu não quero parecer que eu tô dando um jeitinho, eu não quero parecer que eu tô sendo esperto ou lucrando em cima de um outro. Enfim, há um aspecto disso que também empurra para esse lugar da sombra esse trickster em nós, esse aspecto da malandragem. Claro que essa malandragem é antiética, eu não tô falando aqui para você ser malandro de modo algum, mas eu tô falando para você aprender com esse malandro interno. E quando nós empurramos e parecemos exercer uma certa moralidade inocente, acreditando que todo mundo é honesto, que todo mundo é bom, que todo mundo é cordial, que todo mundo é amigo, nós podemos sofrer um golpe. E não é golpe muitas vezes de ser roubado, mas pode ser um golpe de ser traído, por exemplo. E olhar para essa sombra em nós permite também reconhecer essa sombra no outro, sem que a gente também projete num jogo de dicotomia, eu sou bom e ele é mau, eu sou honesto e ele é desonesto. As telenovelas brasileiras são bem interessantes porque elas revelam muito desse jogo e dessa dinâmica arquetípica. E eu quero trazer aqui e lembrar vocês até de uma novela um pouco recente, que foi a novela Vale Tudo, em que a gente pode ver essa dinâmica da malandragem, do jeitinho brasileiro, da ideia de quem é honesto perante quem é desonesto. E tem duas figuras que é bem interessantes sobre esse processo de integração da sombra em nós, de reconhecer o trickster, o golpe, o embuste, o malandro, que é aquelas duas personagens principais, a Raquel e a Maria de Fátima, filha da Raquel. E a Raquel como esse emblema brasileiro, daquela mulher que luta, que batalha, que quer vencer pela honestidade, e ela está correta no seu posicionamento. No entanto, há uma certa inocência dela e também da vida. Ela reveste todos os outros naquele lugar de inocência. Há uma projeção tão grande de que ela mesma, uma imagem narcísica que ela monta de si mesma, que ela é tão honesta, tão correta, que essa sombra está afastada dela, não permeia ela em nenhum aspecto da vida dela. E ela se esquece justamente de olhar para a filha dela, a Maria de Fátima, que vai ser exatamente aquela que vai ser a embusteira, aquela que vai dar um golpe na própria mãe. E isso ocorre exatamente porque a Raquel não conseguiu integrar nela aquele aspecto de sombra, reconhecer que é possível que alguém dê um golpe, justamente até a própria filha, e reconhecer isso a tal ponto de poder olhar e se antever muitas vezes. É usar a esperteza do trickster em nós para nos proteger da esperteza, do embuste, do golpe alheio. Então, se a Raquel, de um certo modo, dentro de uma dinâmica, até de um processo terapêutico, tivesse integrado esse aspecto dela, muito provavelmente ela teria antevido muitas posturas, comportamentos, gestos e também perspectivas da própria Maria de Fátima e fazer com que ela se desse conta dela mesma. Já que ela queria tomar aquela postura de vida, então ela que tome, que faça conta disso e também arque com as consequências disso. E é interessante que na trama, sobretudo no remake, a gente vai tendo então esse desdobramento e também essa descoberta da Raquel. E é interessante porque ela não deixa de ser honesta, mas ela refina a sua honestidade perante si mesma e perante os outros. Na psicologia analítica, na psicologia profunda de Jung, ele nos propõe a ideia de uma integração de opostos em nós, de uma ideia de buscarmos a totalidade em nós, e isso compreende entender e integrar aspectos que também nós consideramos, sobretudo socialmente e moralmente, que não são tão legais. Integrar não quer dizer se tornar aquilo, mas compreender, dialogar com honestidade e entender que aquilo também nos compõe. Por isso, reconhecer esse trickster em nós é parte desse processo da vida.
Aqui no Brasil, a gente tem essa imagem do jeitinho brasileiro, do malandro, e muitas vezes isso vai criando uma dicotomia que não é uma dicotomia que produz uma integração, mas é uma separação, que é a ideia, então, eu sou muito honesto perante a quem é muito desonesto. No entanto, isso escapa muitas vezes em nós, quando a gente tenta furar fila, quando a gente sonega imposto, quando a gente tenta dar um jeitinho, eu tenho um amigo que conhece outro amigo que vai me colocar na frente, na fila da espera, enfim, todos esses jeitinhos que a gente encontra, que muitas vezes a gente não vai lendo como desonesto, mas se a gente parar para refletir eticamente, é estritamente desonesto. E quando a gente não reconhece esse trickster em nós, a gente também não pode fazer esse reconhecimento daquilo que está sendo desonesto em nossa atitude. E há um outro lugar disso que também é muito interessante para a gente lembrar, refletir, integrar, que é a ideia de quando a gente performa, a gente faz uma certa imagem narcísica de nós mesmos, de ser hiper bonzinhos, educados, honestos, e a gente fabrica isso acreditando a tal ponto que isso basta e que todos os outros são bonzinhos também. E é muitas vezes quando a gente está suscetível a sofrer mais golpes, mais enganações, mais traições. Também tem um outro aspecto do rei e do bobo que é interessante refletirmos, que é a ideia de, quando eu falo sobre não nos levarmos muito a sério, porque o bobo também, quando ele inverte o papel com o rei para poder enganar alguém, ele também nos lembra sobre a ideia de que todas essas questões de status sociais, imagens, títulos que nós damos, são ilusórios, são passageiros, não tem uma fundação no real. Então não se leve muito a sério. Leve a sério no sentido de como aquilo produz algo sobre você, mas não acreditando que aquilo é você. Você não é o seu papel social, você não é o seu título de trabalho, a sua profissão, você é algo mais profundo, porque o trickster, o bobo, também pode nos levar a um reconhecimento mais honesto, mais leve, mais solto de nós mesmos. E soltos não sem comprometimento, mas soltos no sentido de ser permeados, como eu disse anteriormente, pela vida, pelo desenvolvimento, por possibilidades. E isso também, o louco, o bobo, vai nos dar a ideia, o Coringa, enfim, até o filme do Coringa, do Batman, ele traz muito esse emblema de quebrar com o status quo, de falar, olha como essa sociedade é corrupta, olha como essa sociedade é hipócrita, olha como essa sociedade também, ela engana ela mesma. Nós também produzimos uma auto-enganação de nós mesmos, e o trickster precisa entrar em nós para nos lembrar, você não é tudo isso. Você acha que você é o rei, mas você só é um mero mortal, tal como eu, tal como o outro. Volta para a sua humanidade, olhe a sua própria humanidade, reconheça a sua própria ignorância se você quer saber mais.